Investigação. GAECO cumpre mandados de busca e apreensão em casas de agentes e na penitenciária regional em Três Corações. A suspeita é que os agentes tenham torturado um detento. Recebemos uma carta dos demais presos informando que um preso teria sofrido torturas por parte de agentes. Madrugada de terror. Polícia procura quadrilha que explodiu 3 agências bancárias e furtou pelo menos 5 lojas em Carmo do Rio Claro, no sul do estado. A gente percebe que a região toda tem sido alvo desse tipo de ataques e é algo que tem deixado a sociedade bem assustada. E em Juiz de Fora, a justiça acompanha uma adolescente de 14 anos depois dela publicar nas redes sociais fotos em que aparece fumando maconha e exibindo armas. O caminho é a instauração de um processo onde medidas de proteção vão ser estudadas e buscadas para retirar essa adolescente desse ambiente. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta quinta-feira começa mostrando que hoje de manhã teve uma operação do GAECO, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, com apoio da Polícia Militar em Três Corações, no sul de Minas Gerais. 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas de agentes penitenciários e também na penitenciária regional. Os agentes são suspeitos de terem torturado um detento. Equipes da Polícia Militar deram apoio ao Ministério Público no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão nas casas de agentes e na penitenciária de Três Corações. A Operação Cruciato foi conduzida pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Controle ao Crime Organizado, que investigou de janeiro a junho deste ano uma denúncia de tortura ocorrida dentro do complexo. Durante uma das audiências que são realizadas diretamente na penitenciária, recebemos uma carta dos demais presos informando que um preso teria sofrido torturas por parte de agentes. Determinamos que o preso fosse conduzido até a sala de audiência, onde constatamos que ele realmente se encontrava lesionado e com isso demos início a uma investigação. 9 agentes foram investigados sob a acusação de terem participado ou dado cobertura para que as torturas ocorressem. Chutes, socos, alguns impropérios, ameaças, que não deveria omitir o tipo de crime que ele teria praticado. Nessas imagens, registradas pelas câmeras de monitoramento da penitenciária de Três Corações, no dia 23 de janeiro, o preso aparece sendo levado por um agente para uma área onde não há câmeras. Em seguida, 6 agentes vão para o mesmo local e fecham a porta. 7 minutos depois, a porta é aberta novamente. Alguns agentes voltam e o preso vem logo em seguida, aparentemente mancando. Todas as gravações da penitenciária constam os horários da ocorrência dos fatos. E tudo isso bateu com as informações dos demais presos. Inclusive o período que ele ficou sob a vigilância, digamos assim, desses possíveis torturadores. O detento, que não teve o nome divulgado, estava alocado no pavilhão 3 da penitenciária, em uma cela destinada aos presos condenados por crimes sexuais. A princípio, pelo que ficou apurado até o momento, é que ele teria 2 tipos de condenação, uma por crime sexual, de estupro, e outra por roubo. E quando ele adentrou a penitenciária, ele teria citado apenas a prática do roubo. E isso desagradou os agentes. Durante os 6 meses de investigações, o Ministério Público analisou não só as imagens das câmeras de monitoramento da penitenciária, como também os depoimentos de todos os presos que estavam na mesma cela que o detento que teria sido torturado. Além disso, as investigações apontaram que os agentes penitenciários envolvidos nesse caso teriam criado um grupo em um aplicativo de troca de mensagens por celular para trocar informações justamente referentes a esse fato.
Por conta disso, 10 celulares foram apreendidos durante a operação. Serão agora analisados os dados extraídos desses aparelhos de telefonia celular que estavam sendo utilizados por eles para angariar mais provas em relação ao fato que está sendo imputado nessa ação penal que está em andamento. Nós temos autorização judicial, nesse caso específico, para acesso aos dados, inclusive, eventualmente, aqueles que a perícia consiga analisar dentro do aparelho celular, ainda que inicialmente apagado pelo usuário. Os 9 agentes investigados já tinham sido remanejados para outros setores dentro da penitenciária e, a partir de agora, estão suspensos das atividades. Saiu também uma decisão judicial determinando o afastamento das funções. O complexo penitenciário de Três Corações tem capacidade para 540 presos, mas atualmente conta com 1.260 detentos. O Ministério Público ainda trabalha em cima de uma outra denúncia contra agentes penitenciários da unidade. Tivemos um outro evento recente em que houve um início de motim com o desferimento de tiros de arma de menos letalidade contra 2 presos que foram alvejados no rosto. Isso também está sendo objeto de investigação, porque a princípio tudo indica que houve um equívoco por parte do agente. A análise dos celulares apreendidos deve ser concluída dentro de, no máximo, 3 meses. A partir daí, os acusados podem ser julgados pelo crime de tortura. A pena prevista para o crime de tortura é de até 8 anos de reclusão, com aumento de até 1/3 em razão de serem servidores públicos os denunciados. Além disso, há também a previsão legal de perda do cargo público. Bom, por meio de nota, a Secretaria de Administração Prisional informou que os agentes penitenciários investigados foram afastados conforme uma decisão judicial. Muita gente pode estar criticando a ação do Ministério Público, é comum que isso aconteça. O Ministério Público está defendendo o bandido. Não é bem assim, não. As pessoas que estão presas estão cumprindo pena, estão cumprindo a satisfação que elas têm que dar à sociedade, a condenação a qual elas foram submetidas pela justiça, elas têm que ser tratadas minimamente como seres humanos. Então não se trata de defender bandido ou de atacar profissionais que estavam trabalhando. Se eles passaram do limite, principalmente em relação a uma pessoa que estava sob os cuidados deles, sob ordens deles, eles têm que ser punidos, eles têm que ser primeiro investigados e, se for realmente confirmado pela polícia que eles cometeram um crime de tortura, que no Brasil é considerado um crime hediondo, inclusive inafiançável, eles têm que pagar por isso. Vão ter que ficar lado a lado com os bandidos que eles torturavam. Claro que não no mesmo presídio, isso é só um eufemismo, mas eles vão ter que ficar na mesma condição que os criminosos que eles torturaram. Não é aceitável, principalmente na civilização que a gente vive. Um adolescente de 14 anos que mora em Juiz de Fora postou nas redes sociais fotos e vídeos em que ela aparece fumando maconha e exibindo uma arma de fogo. O caso chamou a atenção das autoridades. A suspeita é que ela tenha ligações com traficantes locais. As fotos postadas pela adolescente na página dela no Facebook causaram repercussão na Zona da Mata. Na rede social, ela usou uma foto em que aparece armada e os dizeres seus cabelos lisos, lindos olhos avermelhados. Em outros registros, ela posa com a arma, que parece ser uma pistola. A garota de 14 anos também coloca fotos em que aparece fumando e mostra mudas de maconha. Algumas imagens mostram a adolescente acompanhada de várias amigas na mesma situação. Neste vídeo, a garota se diverte fumando e com uma arma na mão. A adolescente que fez a postagem faz apologia ao porte de armas, compartilhando fotos como esta, em que aparecem armamentos de diferentes calibres. Em fevereiro deste ano, a mãe dela usou as redes sociais para comunicar o desaparecimento da filha e dizer que já tinha registrado o boletim de ocorrência sobre o sumiço. Pouco depois, a mulher fez uma nova postagem sobre a filha ter ligado e expôs a conversa delas, em que a garota diz que gosta de sair de casa e a mãe não deixa. Ela pede que a queixa do desaparecimento seja retirada. A mãe informa que avisou a filha que quem está dando apoio a ela vai responder por isso.
No dia seguinte, a mulher comunica também na rede social que a adolescente estava a caminho de casa. Por telefone, a mãe disse que prefere não dar entrevista para não se expor ainda mais. Ela explicou que já fez de tudo para que a filha pare com as postagens e não conseguiu. A mulher suspeita que más companhias tenham levado a adolescente ao convívio com armas e drogas e acrescentou que a filha sempre foi tranquila, mas o comportamento da garota mudou recentemente. César é psiquiatra e avaliou as fotos postadas pela adolescente. Ele encontrou características de transtorno de conduta. O transtorno de conduta caracteriza como uma formação de personalidade, né? Alguns casos que a pessoa desvia da personalidade, que pode estar relacionado com furtos, roubos, mentiras, atentado contra propriedades. Desafiar as regras impostas pela família é uma prática comum na adolescência. César atende alguns adolescentes acautelados pela justiça e aponta os motivos mais frequentes para o envolvimento deles com a criminalidade. Eu penso que uma das coisas que possa que nós visualizamos é algumas coisas da família disfuncional. Se algum ser dentro daquela família, então ele se espelha. Às vezes os nossos pais são os nossos espelhos. Se esses espelhos, como a gente diz na linguagem poética, ele está quebrado, ele pode seguir uma coisa que está quebrada, um ser que não é uma coisa legal. Ou pode ser da índole daquele adolescente, e tem um outro viés também, como a questão daquele ser pela amizade, que às vezes leva essa pessoa a caminhos tortuosos. Para resolver situações como a da adolescente que fez as postagens polêmicas, é preciso um trabalho que envolva toda a família. Todos são importantes, a família, a comunidade, todo mundo tem que ser entendimento do quadro. Apesar da mãe ter dito que já informou as autoridades sobre o comportamento da filha, o caso ainda não foi encaminhado ao Juizado da Infância e da Juventude. O juiz lembra que os adolescentes são responsáveis pelos atos que praticam e devem responder por eles. No caso específico das imagens de adolescentes postando armas ou no porte de armas de forma ostensiva ou fazendo uso de drogas, o adolescente ele pode sim receber as medidas socioeducativas aplicadas na parte pertinente ao ato infracional. Porque, a princípio, na melhor das hipóteses, ele está ali numa postura de apologia ao crime, né? O fato da adolescente posar com armas e drogas levanta a suspeita dela estar em contato com traficantes e precisar de medidas de proteção. O caminho é a instauração de um processo onde medidas de proteção vão ser estudadas e buscadas para retirar essa adolescente desse ambiente. Crianças e adolescentes, especialmente nessa faixa de idade, no começo da adolescência e pré-fase adulta, as crianças elas são muito suscetíveis a influências externas. Quando a mãe fala de más companhias, às vezes ela talvez até não perceba que a própria filha dela já pode estar se tornando uma má companhia para crianças mais jovens, para adolescentes mais jovens. Mas houve um momento em que essa menina foi exposta a essas drogas, houve um momento em que ela foi exposta às armas e que ninguém percebeu. É o problema que a gente sempre trata aqui. A escola não está preparada para perceber, muitas vezes os pais também não estão preparados, não observam o suficiente para perceber que os seus filhos, especialmente nessa fase da vida, estão se aproximando de pessoas que não deveriam. Certamente as armas não são delas, certamente as drogas também não foram colocadas na mão dela por outro adolescente. Então ela está em companhia de pessoas maiores de idade que precisam ser identificadas, precisam ser retiradas da sociedade. Essa menina precisa urgente de tratamento. A jornalista Denise Zagueto foi presa hoje à tarde pela Polícia Militar na cidade de Juiz de Fora. Como nós mostramos aqui no mês passado, ela e o cuidador de idosos, Carlos César Viana, são suspeitos de aplicar um golpe no aposentado Simeão Cruz, de 80 anos. A família do aposentado procurou a Polícia Civil depois de descobrir que o idoso havia morrido e deixado em testamento todos os bens dele para a jornalista, que foi presa hoje, e para o cuidador de idosos. Simeão Cruz teria sido enterrado sem que os parentes fossem informados sobre a morte dele. Denise Zagueto foi presa quando chegava em casa no bairro Bom Pastor.
depois da polícia decretar a prisão preventiva dela. A jornalista está na ala feminina da penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora. O advogado dela, Ulisses Sanches da Gama, informou que vai entrar com pedido de revogação da prisão preventiva. Caso não seja acatado pela Justiça, ele vai entrar com pedido de habeas corpus. O advogado disse ainda que Denise iria se entregar espontaneamente hoje à Polícia Civil. Já o advogado Giovanni Malta, que representa o cuidador de idosos, Carlos César Viana, informou que não tem conhecimento sobre qualquer mandado de prisão preventiva que possa ter sido expedido também contra o cliente dele. Um homem foi preso suspeito de agredir um vigia em um assalto a uma escola municipal na zona rural de São João da Ponte, no norte do estado. O vigia fazia uma ronda pelos corredores da escola quando foi rendido por 2 homens. Esse assalto aí aconteceu ontem à noite na Escola Municipal Fausto Ferreira, que fica em uma comunidade rural de São João da Ponte, aqui no norte do estado. A vítima é um homem de 41 anos. Ele trabalha como vigia na escola. Segundo a polícia militar, o homem fazia uma ronda no local quando foi surpreendido por 2 bandidos que teriam chegado de moto. Os criminosos estavam armados. Eles jogaram a vítima no chão e deram vários socos, coronhadas e pontapés. O homem gritou por socorro. Logo depois, um dos assaltantes pegou a moto do vigia e os 2 fugiram em alta velocidade por uma estrada de terra. Nada da escola foi levado. O vigia teve vários ferimentos, principalmente na cabeça. Os policiais fizeram buscas na cidade e conseguiram identificar um dos bandidos, João Carlos Torres Nunes, de 22 anos. Ele foi preso em casa. Com ele, a PM apreendeu 2 armas, um tablete de maconha e uma bucha da mesma droga. O segundo suspeito está foragido. A moto roubada ainda não foi localizada. O vigia foi levado para o hospital e ainda está internado. Segundo a unidade, o estado de saúde dele é estável. A Polícia Civil procura por uma quadrilha que hoje de madrugada atacou 3 agências bancárias e pelo menos 5 lojas na cidade de Carmo do Rio Claro, no sul de Minas. Os bandidos explodiram caixas eletrônicos e saquearam as lojas. 2 mulheres foram detidas suspeitas de envolvimento neste crime. A madrugada desta quinta-feira foi de muito medo para os moradores de Carmo do Rio Claro, cidade de 21 mil habitantes. A gente percebe que a região toda tem sido alvo desse tipo de ataques e é algo que tem deixado a sociedade bem assustada. 3 bancos e pelo menos 5 lojas foram atacadas. Segundo a polícia, eram 8 bandidos. Eles estavam em 2 carros. O primeiro alvo foi esta agência. Foi por volta de 2h50 da madrugada, essa quadrilha adentrou na cidade, né, por uma estrada vicinal. E eles, logo de cara, eles ocuparam um Banco Itaú, certo? Onde aconteceu as primeiras explosões. Enquanto havia as explosões, outros marginais ficavam na contenção, efetuando disparos com armas de grosso calibre, certo? E conseguiram lá explodir um caixa eletrônico do Banco Itaú. Em seguida, os criminosos vieram para este banco que fica a 100 metros da primeira agência atacada. Os bandidos usaram dinamites para explodir o caixa eletrônico, mas não deram sorte. O equipamento estava sem dinheiro. Foi então somente um caixa eletrônico que causou essa destruição total. Mônica mora em um bairro afastado do centro e mesmo assim ouviu o barulho das explosões. Aí foi um estrondo muito forte. Como se fosse bomba mesmo, né? Aí eu tava deitado, ainda acordei e falei assim, gente, eles estão roubando o banco, eu vou chamar a polícia. Dona Wanda é vizinha da agência que já foi alvo de bandidos há 2 anos. Muito forte mesmo. Aí a gente levantou e ficou lá dentro. Aí minha filha ficou na janela olhando assim, mas não dá pra cá. Aí eu ouvi a hora que eles falaram, já que não tem dinheiro, vamos assaltar as lojas. Nesta loja, a marca do tiro ficou na prateleira. Os criminosos quebraram o vidro e furtaram perfumes e dinheiro. As imagens das câmeras de segurança deste outro comércio mostram quando um dos bandidos atira na porta. Ele está com o rosto coberto. O criminoso abre gavetas e dispara contra o caixa. Ele entra e sai várias vezes da loja. E uma das curiosidades foi que ele, ao levar alguns produtos, ele também escolheu um dos nossos produtos
pontos que é até curioso, né? De sex shopping. Então, a gente fica imaginando o que esses bandidos têm na cabeça, né? Depois de atacar os 2 bancos, os bandidos vieram até este posto avançado de uma outra agência que fica bem na saída da cidade. Aqui eles explodiram o caixa eletrônico. Enquanto a quadrilha recolhia o dinheiro, ela foi surpreendida por uma viatura da Polícia Militar. Neste momento, houve troca de tiros. 4 policiais estavam de plantão na cidade. Ali estavam nossas viaturas posicionadas, onde o nosso pessoal foi recebido a tiro pelos marginais, havendo revide por parte dos policiais militares. Mesmo assim, os marginais não recuaram, conseguiram quebrar o nosso cerco e bloqueio e conseguiram evadir das viaturas sentido a rodovia MG 184, que dá acesso à cidade de Passe e região de São Paulo. Esta loja de produtos agropecuários também foi alvo do bando. Entraram na loja, levou um pouco de dinheiro trocado que a gente tinha no caixa, mais material, ferramenta elétrica, essas coisas eles não chegaram a levar não, graças a Deus. Durante buscas, a polícia prendeu 2 mulheres em um sítio. Elas são suspeitas de passar informações para a quadrilha. A dupla foi levada para a delegacia da cidade. Há uma grande probabilidade que essas 2 pessoas estejam ligadas diretamente a essa ação ocorrida nessa madrugada. A ação criminosa deixou, além do medo, prejuízo para os moradores. Sem nenhum cliente nos bancos, seu Manuel não conseguiu vender as frutas da banca dele. A decepção foi grande, cara, por causa que o banco é estourado e a gente depende das pessoas que entram ali para comprar e vir comprar a fruta da gente, né? Já a dona Maria Alice vai precisar ir até outra cidade para receber a aposentadoria. Fazer o quê? Cozinhar direto aqui no carro? Não tem jeito. Só ele aposentou de nós. A Polícia Civil informou que as duas mulheres presas suspeitas de envolvimento com a quadrilha foram levadas para o presídio de Carmo do Rio Claro. Agora nós vamos a outras notícias de destaque nessa quinta-feira em Minas Gerais. Bandidos armados atacaram seguranças de um carro forte que recolhiam um malote de dinheiro de uma casa lotérica que funciona dentro de um supermercado em Uberlândia. Testemunhas contaram à polícia que eram 5 homens e que eles estavam em 2 veículos. Eles conseguiram levar um malote. Durante a fuga, houve troca de tiros, que acertaram o carro forte. Durante o tiroteio, um apartamento que fica próximo também foi atingido. Ninguém se feriu e, por enquanto, ninguém foi preso. Ainda não se sabe também o valor que foi levado. De Uberlândia, Flávio Soares. Em Nova Módica, no leste do estado, bandidos explodiram a parede de uma agência bancária. A ação aconteceu durante a madrugada. Os caixas eletrônicos e a tesouraria foram destruídos. Parte do teto cedeu. A cidade, que tem cerca de 4.000 habitantes, acordou assustada com o barulho. Além da explosão, os moradores também ouviram rajadas de tiros. No local foram encontradas uma marreta e cápsulas de bala. Ninguém viu os autores ou o veículo que eles dirigiam. Em cima da agência funciona a sede da Secretaria Municipal de Agricultura da Prefeitura, que também ficou danificada. Ninguém ficou ferido. Os criminosos fugiram sem levar nada por uma estrada rural. Ninguém foi preso. De Governador Valadares, Fran Ribeiro. Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar de Pará de Minas até uma casa onde, segundo a PM, funcionava um escritório do tráfico. Os militares revistaram todos os cômodos e dentro de um quarto que estava trancado, a PM encontrou mais de R$1.400.000 em dinheiro. As notas estavam escondidas em um guarda-roupas, em sacolas, bolsas e malas. 2 homens que faziam a segurança do local ficavam circulando pelas ruas do bairro em motos, conseguiram escapar. De Pará de Minas, Regiane Moreira.
nós voltamos falando de economia. Cerca de 20 famílias de Belo Horizonte encontraram nas compras coletivas a saída para economizar na hora de fazer o sacolão. Todo último sábado do mês, elas se reúnem para ir à Ceasa. Dionísio acorda às 5h40 da manhã. O dia está amanhecendo quando o porteiro sai de casa, levando a lista dos produtos e o carrinho de compras. Na rua, os amigos já esperam por ele. Juntos, partem em direção à Ceasa. Tem um melhor preço e a qualidade é boa. Na central de abastecimento, encontram-se com os outros vizinhos. A lista de compras é extensa. Legumes, frutas, verduras e ovos. Você tem que chegar cedo para pegar os melhores produtos. Mas o segredo da economia é pechinchar muito. Não pode ter preguiça de andar. Eles vão de banca em banca. Garantiram 100 quilos de batata por R$ 60. 20 famílias se uniram para comprar os alimentos mais baratos no último sábado do mês. Para se ter uma ideia, elas compraram esta caixa com 360 ovos por R$ 85, uma média de R$ 2,80 por dúzia, quase metade do que elas pagavam antes. Após as compras, todos os produtos vêm para a casa do Enes, que tem garagem coberta. Aqui acontece a distribuição. A ideia surgiu há 2 anos. Dionísio não concordava com os preços praticados pelo mercado. Contando o valor dos alimentos e do transporte, cada família gasta cerca de R$ 110 por mês. É muito gratificante saber que todos os produtos vão abastecer várias famílias. Mas será que os alimentos não estragam? Não há desperdício. E a Simone explica. O que não é usado na primeira semana é congelado. Quando chega, é bom você ir usando. À medida que você vê que vai sobrar muita coisa, lava, seca, higieniza direitinho e congela. Com tanta fartura, chegou a hora de fazer aquela comidinha caseira. Uma satisfação muito grande mesmo. Uma compensação, né, do trabalho que é. Então, e ter verduras e legumes, né, para um tempo bom. Ainda falando de economia, para tentar diminuir os prejuízos dos pecuaristas com a estiagem no norte de Minas, um projeto do Sindicato Rural de Montes Claros está experimentando qual forragem animal se adapta melhor ao clima quente e à seca na região. Por causa da falta de pastagem na fazenda, o seu Edson reduziu pela metade o gado de corte e aumentou a produção do leite. Gado de leite aqui não consegue soltar porque não tem nem pasto. Quando tem agora, esse ano que tem um pouquinho de pasto, é seco. Não é o suficiente para estar cuidando do gado leiteiro. Sem pasto, por causa da estiagem, o gado fica confinado no curral e recebe o alimento no coxo. E para não ter um prejuízo ainda maior na propriedade, a alternativa foi montar uma irrigação no milharal, já que o grão é um complemento importante na alimentação dos animais. Usar um pedaço menor da fazenda, né? E ter um tratamento diferenciado para a gente poder estar fazendo essa comida para o gado, que a gente fala o gado preso, né? Segundo o último levantamento feito pelo Sindicato Rural de Montes Claros, de 2010 até agora, o rebanho norte-mineiro já perdeu cerca de 2 milhões de cabeças de gado. Isso por causa da seca, que só vem se agravando com o passar dos anos. Com isso, os pecuaristas têm que vender os animais antes da hora. O prejuízo já chega à casa dos 3,5 milhões de reais. Tem pessoas que pensam que, quando se fala em perca de gado da região, que foi por desnutrição, por morte. Não foi. O produtor rural já calejado com essas secas que ocasionalmente acontecem aqui, prevendo que o rebanho iria sentir por falta de alimentação, aproveitou que o mercado estava relativamente aquecido e vendeu. Então, na verdade, foi uma transferência de gado daqui da região, uma região de vocação natural de pecuária, principalmente de corte, a transferência desse gado da nossa região para outras regiões do estado e do país. Para tentar ajudar os produtores, o sindicato criou o projeto Forrageiros para o Semiárido. A pesquisa está sendo feita nessa fazenda experimental da Ipamig. O objetivo é descobrir qual tipo de forragem animal se adapta melhor ao clima quente da região. A pesquisa já está bem avançada. Implantamos aqui e esperamos que vamos colher muitos frutos. Pesquisas, médio e longo prazo, demandam um certo tempo, mas já temos aqui várias qualidades aí de leguminosas, de palmas, que acho que vai ser alternativas interessantes, muito interessantes para a região.
As forragens pesquisadas são as gramíneas, a leucena, a glicídia, a piatã e as palmas, que há anos ajudam a alimentar animais no nordeste do país. Só neste espaço foram plantadas 4 tipos da palma, conhecida como a palma raquete. A gente plantou, tem que ser antes da chuva, né? Plantamos o ano passado. Com 10 meses vai ter a colheita, vamos fazer as avaliações de peso, de avaliações na Embrapa, vai mandar esse material para a Embrapa e depois identificar qual foi a melhor e recomendar para a região. Esse pecuarista é um dos poucos na região que consegue manter o gado bem alimentado. Seu Lúcio Amaral afirma que aprendeu com o tempo a lidar com a terra. Quando eu adquiri a propriedade, se encontrava aqui mais o carvejamento. Logicamente, foi todo ele mecanizado, houve o desmatamento, houve análise do solo para se verificação da acidez e também da fertilidade. Foi então plantado, foi feita a correção do solo da acidez, no plantio foi colocado adubo fosfatado e além disso eu uso métodos de controle de erosão, que é o terraceamento, coisa que a região precisa muito para a retenção dessa umidade de chuva. Além de evitar a erosão, você provoca a retenção da umidade para infiltração que vai abastecer os lençóis freáticos. A pesquisa deve terminar até o primeiro semestre do ano que vem. A gente volta falando de saúde. Na próxima segunda-feira começa em todo o país a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. O governo de Minas se prepara para atingir a meta que foi estipulada. A campanha nacional de vacinação contra sarampo e poliomielite tem como meta imunizar 95% das crianças de até 5 anos de idade. Mesmo que esteja com, por exemplo, as 2 doses de sarampo, é necessário uma dose de reforço para esse grupo, para essa faixa etária. O objetivo da campanha é elevar a cobertura vacinal contra o sarampo e a poliomielite nos municípios e manter o estado de eliminação dessas doenças. A vacinação é importante para as ações de bloqueio e estratégias para conter o surto. O sarampo é uma doença de transmissão direta, contato pessoa a pessoa. Então, o bloqueio vacinal é a estratégia fundamental de contenção desse surto. Em Minas Gerais, nós não temos confirmação de sarampo, mas a partir da notificação de um caso, essa ação já está sendo desenvolvida. Somente as crianças de até 5 anos devem receber a vacina contra a poliomielite. Já contra o sarampo, além das crianças, adultos de até 49 anos também podem ser vacinados. A nossa indicação para a população que tem até 29 anos de idade é a necessidade de 2 doses da vacina a tríplice viral, que é a vacina para sarampo, né? Das pessoas com 29 até 49 anos de idade, a necessidade de pelo menos de 1 dose ao longo de toda a vida. E acima de 49 anos de idade, não tem recomendação. Em Minas, ainda será feita a campanha de multivacinação e atualização do cartão de vacinas. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo vai até o dia 31 de agosto. E agora uma informação importante para os futuros pais. Uma lei federal autoriza aos cartórios não permitir que crianças sejam registradas com nomes que futuramente possam causar a elas qualquer tipo de constrangimento. O filho de André nasceu nesta maternidade em Betim, na Grande BH. Os pais tinham uma ideia de nome para a criança, mas na hora de registrar, não conseguiram. Quando eu cheguei para registrar a criança, o escrivão pesquisou na internet, no dicionário de nomes e viu que não tinha Áquilas, só tinha Áquila. André queria que o nome registrado fosse Áquilas, assim mesmo com S. Por questão da minha esposa, né? Ela olhou
né, porque tem um segundo nome, Aron, Áquilas Aron. Aí ela achou que na pronúncia do Áquilas com Aron seria mais, saía mais bonito o nome. O problema é que a grafia correta do nome não tem essa última letra. Existe uma lei federal de 1973 que autoriza os cartórios a não registrar nomes que possam constranger a pessoa no futuro. A grafia também deve estar correta. É uma obrigação que o oficial tem. Se ele entende, se ele percebe esse potencial de dano à imagem da pessoa, tem obrigação legal de fazer esse alerta. Apenas entre 18 e 19 anos, a pessoa, por livre vontade, pode mudar o nome sem justificativa. Isso é muito importante porque a pessoa pode não gostar do nome, esse nome pode, por uma circunstância qualquer, que não tinha nada no momento do registro, mas que ao longo da vida passou a ter um problema e isso incomoda a pessoa. Então ela tem essa oportunidade entre 18 e 19 anos de alterar o nome dela. O André desistiu de colocar o nome do filho com um S. Sendo Áquilas ou Áquila, o importante é que o menino seja feliz. O importante na vida de qualquer ser humano é você ser feliz, né? Aceitar aquilo que você é, com aquilo que você tem. Com S ou sem S? Com S ou sem S. Motoristas de aplicativos têm sido multados por transportar crianças menores de 7 anos fora da cadeirinha. Só que os profissionais querem o mesmo tratamento dado aos taxistas, que não são obrigados a ter o equipamento no veículo. Vanessa utiliza o transporte por aplicativo para buscar a filha na escola. Já teve 2 corridas canceladas porque os motoristas se recusaram a carregar a criança sem a cadeirinha. Ele chegou, ele olhou para mim e falou: senhora, não tem cadeirinha? Eu falei: não tem cadeirinha, porque é inviável carregar uma criança em uma cadeirinha. Ele falou assim: então tem que cancelar a viagem, pega um táxi se quiser. Eu voltei para a escolinha, chamei outro. Na hora que eu chamei, eu mesmo já mandei mensagem. Falei: olha, eu estou com uma criança de colo, não tenho cadeirinha. Se tiver objeção, quiser cancelar a viagem, por favor, cancele agora. Também cancelou. Diferente do que acontece com os táxis, veículos de aplicativos não são autorizados a carregar crianças menores de 7 anos fora da cadeirinha. Muitos que abrem exceção estão sendo multados. Leandro trabalha em 3 aplicativos há 1 ano e meio e afirma: se aparecer corrida com criança, ele recusa. Uma tarifa mínima que é R$ 6,65. Você transporta uma criança de 3 anos e cai na blitz, a multa é muito pior. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito que obriga o uso das cadeirinhas é de 2008. A lei abre exceções, dispensa ônibus e táxis da utilização do equipamento. Nessa época, o serviço de transporte de passageiros por aplicativos ainda não existia no país. Mas, diante do novo cenário, o CONTRAN informou que o tema já é alvo de análise técnica. Não utilizar a cadeirinha é infração gravíssima. Multa de R$ 293 e 7 pontos na carteira. Segundo a ONG Criança Segura, cerca de 50% dos acidentes graves e fatais ocorrem a menos de 50 quilômetros de casa e outros 25% de 50 a 200 quilômetros. Uma entidade norte-americana informou que a cadeirinha reduz em 71% a morte de bebês em acidentes, quando eles estão de costas para o movimento, e 54% quando a vítima está de frente. Essa semana, um bebê foi o único sobrevivente de um grave acidente na BR-040. O carro em que a família estava ficou completamente destruído depois de ser atingido por uma carreta. Um casal morreu na hora. Segundo os bombeiros, a criança só escapou porque ficou protegida pela cadeirinha. Para este especialista em trânsito, o ideal não seria o CONTRAN liberar os motoristas de aplicativos para transportarem crianças sem cadeirinha, e sim passar a exigir o uso do equipamento pelos taxistas. Independente da questão jurídica ou legal, a consciência dos pais, seja em táxi, seja em aplicativos, seja no carro próprio, no carro de um amigo, no carro da família, levar o seu próprio dispositivo. Seja o bebê conforto, que vai de costas, seja a cadeirinha, ou seja o elemento que as crianças aí entre 4 e 7 anos têm que sentar acima para ter um melhor encaixe com o cinto de segurança. Edinaldo, que trabalha com aplicativos, concorda, mas defende que haja igualdade entre as categorias. Aqui ninguém está pedindo para não andar com cadeirinha, né? Mas se tem que andar, que ande todo mundo.
Qual a diferença, eu como motorista de aplicativo, estar andando com uma criança sem cadeirinha e um taxista sem cadeirinha? Tá errado? Tá errado para todo mundo, né? Não pode discriminar, porque é taxista ele pode, eu sou aplicativo não posso. Na hora da segurança de um acidente, de um impacto, a batida, o acidente, ele não vai determinar quem é taxista e quem é aplicativo, não. Então, os direitos têm que ser iguais para todo mundo, ou usa ou não usa. Hora de falar de futebol. Ontem, 3 jogos abriram as quartas de final da Copa do Brasil. Letícia Reis, boa noite para você. Boa noite para você também, Luiz. Você nos traz as informações sobre esses jogos? Claro, com certeza. Cruzeiro e Santos na Vila Belmiro, parece que enfim, o Cruzeiro, depois de 2 derrotas, conseguiu um bom resultado, traz a vantagem para Belo Horizonte. Né? Exatamente, ontem deu bom para o Cruzeiro, viu, Luiz? Uma boa noite também para o pessoal de casa. Depois de 2 derrotas seguidas para times paulistas pelo Campeonato Brasileiro, ontem mudou o campeonato, mudou o cenário da Raposa. O Cruzeiro foi até a Vila Belmiro e bateu o Santos por 1-0. Com a vitória, o time mineiro precisa apenas de um empate para se classificar. O gol da vitória do Cruzeiro na Vila Belmiro saiu no segundo tempo, depois dessa troca de passes e a conclusão de Raniel. E o técnico Mano Menezes, claro que valorizou o resultado obtido lá em Santos. Fazia muito tempo que a gente não jogava um jogo sem sofrer gol. A equipe suportou a pressão do Santos no momento da pressão. Eu fiz uma escolha para a gente cuidar um pouco mais do lado esquerdo deles com o Romero ao invés de Edilson, exatamente para a gente ter, né, uma força de marcação maior. Nossa equipe entendeu que o jogo tinha que ser jogado dessa forma, com mais comprometimento, com mais entrega. Uma pequena vantagem, mas é uma vantagem significativa para o segundo jogo. Realmente o resultado foi muito bom para o Cruzeiro, Letícia, mas cá entre nós, você acha que o futebol apresentado pelo time ontem já foi um futebol mais vistoso? Sem contar os 2 milagres que o Fábio fez antes do Cruzeiro fazer o gol? Exatamente, pressão total, viu, Luiz, do Santos. Mas essa era a proposta do jogo, até porque Santos iria pressionar, porque estava jogando em casa, e o Cruzeiro tem essa característica de jogar um pouquinho mais fechado. Eu gosto do futebol apresentado pelo Mano Menezes, que ele faz isso. Ele tem uma defesa muito consolidada, e lá na frente eu acho que o time precisa um pouquinho mais de agilidade, né, de finalização. E o Raniel tem essa característica. Todas as vezes que ele entra, ele dá um pouquinho mais de mobilidade para o time, consegue colocar o pessoal lá na frente. Eu colocaria ele como titular no lugar do Thiago Neves, porque, na minha opinião, o Thiago ainda não voltou 100%. Ontem não acertou um passe praticamente, né? Ele não acertou, ele ainda não voltou 100% do futebol que ele apresenta. E eu acho ele um ótimo jogador, mas ainda precisa de um pouquinho mais de tempo. Raniel, na minha opinião, entraria de titular. O importante é que os 3 pontos, né, o gol lá, já dá um pouquinho de tranquilidade. Muito bem, e agora o jogão que foi Flamengo e Grêmio, né? Luiz, eu gosto desse tipo de jogo, viu? Também. Nossa, pressão do começo ao fim. Daqueles jogos que o futebol é disputado até os últimos minutos. Ontem foi um duelo de tirar o fôlego, pressão rubro-negra, desde o comecinho do jogo. E lá no finalzinho, nos últimos segundos, um garoto que veio da base com apenas 17 anos incendiou a partida e empatou 1-1 nesse primeiro confronto. 2 das camisas mais pesadas do futebol brasileiro na arena. Em um duelo de mata-mata entre tricolores e rubro-negros, valeu a pena ter uma recepção como essa. Ao contrário do clima frio da quarta-feira à noite em Porto Alegre, a primeira partida pelas quartas de final da Copa do Brasil começou quente. O Grêmio subiu a marcação nos primeiros 15 minutos de jogo e, com isso, dificultou a saída de bola do Flamengo, que mesmo com Diego e Everton Ribeiro no meio de campo, não conseguiu criar. Já o time da casa explorou bastante as jogadas de ataque pela direita, sempre com muito toque de bola, uma marca desse time do Renato.
E depois de tanto insistir, o Grêmio mostrou o seu cartão de visitas. Bela jogada de Léo Moura, que tabelou com Ramiro. O experiente lateral direito tocou para trás e Luan abriu o placar. Até a metade do segundo tempo, os cariocas só tinham conquistado algumas faltas, mas sem perigo para Grohe. Até que o Flamengo pressionou, levantou bolas na área. Diego perdeu essa de cabeça, mas nos acréscimos, o jovem atacante Lincoln, de 17 anos, deixou tudo igual, 1-1. Foi um jogo como muitos esperavam, bastante disputado. A Copa do Brasil não tem o critério do gol fora. E com isso, o próximo duelo lá no Rio de Janeiro segue aberto. E em caso de outro empate, a classificação será decidida nos pênaltis. E o Corinthians saiu na frente da Chapecoense na luta por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. No jogo que teve árbitro de vídeo como novidade, Romero mais uma vez foi o nome da partida. Era uma noite fria e chuvosa, até Romero esquentar as arquibancadas com mais um gol, o sexto dele nos últimos 3 jogos. Números que explicam a tal Romero-mania. Romero é a cara do Corinthians, guerreiro. Não tem comparação Cristiano e Romero, o Romero é bem melhor. O grande problema é que, infelizmente, na final do Mundial, ele não vai poder bater de frente com o Ronaldo, que saiu do Real Madrid. Não precisa ser para isso tudo, mas o Romero é um grande jogador. É um grande jogador de seleção, da seleção paraguaia. Mas o atacante paraguaio não foi o único protagonista da partida. Pedrinho e o chileno Arauz bem que tentaram. Mas o destaque foi para a estreia oficial do árbitro de vídeo, que inclusive entrou em ação quando a Chapecoense pediu pênalti, depois de um suposto toque de mão de Romero dentro da área. O juiz Wagner do Nascimento escutou as orientações e não marcou a penalidade. Final 1-0 Corinthians. O placar não foi aquele que o torcedor corintiano esperava, principalmente jogando em casa. Mas a vitória dá ao time a vantagem de empatar o jogo da volta contra a Chapecoense para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Sabemos que essa vantagem é essencial, né, para o nosso próximo jogo, porque sabemos a grande equipe que é a Chapecoense, então 1-0 já está de bom tamanho. E Bahia e Palmeiras estão em campo neste momento pela Copa do Brasil e o placar está 0-0. Mudando um pouquinho de competição, ontem teve time brasileiro jogando a Copa Sul-Americana e tomando até gol de bicicleta. Pois é, Luiz, 2 golaços, viu? E nesse jogo teve até treinador demitido. O Botafogo foi até Assunção, no Paraguai, e perdeu por 2-1 do Nacional. Após a partida, o técnico Marcos Paquetá foi demitido. Ele ficou no clube pouco mais de um mês, mas em 5 partidas somou 4 derrotas. A diretoria então resolveu liberá-lo e agora estão à procura de um novo comandante. E hoje tem outros brasileiros na Sul-Americana. O São Paulo está jogando agora no Morumbi contra o Colón da Argentina e o placar está 0-0. O Fluminense joga daqui a pouquinho às 9h45 com o Defensor do Uruguai. Esse jogo no Maracanã, né? No Maracanã, do Fluminense. Bom, trocando mais uma vez de competição, o Atlético só volta a campo na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Como é que está a movimentação no Atlético Mineiro por esses dias agora, na preparação para esse jogo? Pois é, e tem bastante dia, viu, Luiz? Tem, muito tempo. Mais de uma semana, né? Porque jogou no final de semana. Jogadores. E ele que está só nessa competição agora, foco total no Campeonato Brasileiro, tem que mostrar resultado, né? Todos os times jogando aqui, a maioria, né? Jogando em várias competições e ele com muitos dias aí para treinamento. O Galo, que vai disputar só o Brasileirão, tem tempo de sobra. A gente veio falando esses dias que dos nomes, né, das contratações que o Galo fez ao longo desde o começo desse ano. Sabe quantos jogadores eles já contrataram, Luiz? Quantos? Desde o começo do ano? 17. Um 17 time e meio. Que tem que se encaixar no time, né? Exato. Um time e meio, mas assim, muitos já passaram por ali, já foram embora e agora tem os nomes, né, que ficam ali. Outros, como o colombiano Chará e o volante Zé Wellison, já se sentem em casa na cidade do Galo e ganharam até apelidos carinhosos. Uma arrancada que deixou Ricardo Oliveira na cara do gol. Sabe aqueles jogadores que nem bem chegaram ao clube e já pegam a camisa de titular? Chará é um deles. Siempre trato de tener una buena actitud, una buena mentalidad para mi trabajo y creo que eso me ha ayudado a que las adaptaciones sean fáciles.
Zé Wellison também esteve em campo nos últimos 4 jogos do Atlético pós-Copa do Mundo. Fico feliz por poder estar ajudando, poder estar agradando. A adaptação foi maravilhosa, a gente está se sentindo em casa já. Fora de campo, o volante também está bem entrosado. O cara me chama de Wolverine, outros apelidos lá que o Vitor coloca lá, diz que até que parecia com Muralha, então vários apelidos aí que a gente tem que segurar e levar na resenha, porque isso aí é o que vale no mundo do futebol. Chara não gostou muito do apelido que recebeu, Predador, por causa das trancinhas. Bueno, no, algo que tomaron en Barranquilla. No les gusta este tipo de cosas, pero hacen parte del fútbol. Resta saber se em campo eles vão seguir intimidando os adversários. Realmente, né? Esses apelidos acabam pegando nos jogadores, né, Luiz? Agora vamos dar um giro no futebol internacional. No duelo de gigantes dos ingleses na Champions Cup, o Arsenal venceu o Chelsea nos pênaltis. O Chelsea saiu na frente. Depois da cobrança de escanteio, Rudiger cabeceou com firmeza. Mas no último lance do jogo, Lacazette empatou para o Arsenal. Como determina a regra da competição, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. O goleiro Peter Cech defendeu a cobrança de Loftus-Cheek. Iwobi não desperdiçou e deu a vitória para o Arsenal por 6-5. O zagueiro brasileiro Marcelo marcou o primeiro gol do Lyon contra o Benfica. O time francês fez mais um. A reação do Benfica começou com um gol de Pizzi. Marcelo tentou cortar o cruzamento e marcou contra, 2-2. Mas numa desatenção da defesa da equipe portuguesa, Terrier deu a vitória ao Lyon, 3-2 placar final. Muito bom. A gente falando de apelidos, eu estou lembrando que geralmente os sul-americanos não têm muito bom humor para essas coisas mesmo, não. Eu lembro do Barcos, que hoje está no Cruzeiro. Quando estava no Palmeiras, uma vez um repórter tentou brincar com ele, ele acabou com o repórter. Chamou o repórter de bebê CA para baixo e disse que ele que é o garoto de recados, mas eles não têm muito bom humor. Não tem. Até o Chara na entrevista falou assim que eles não são muito acostumados com isso, mas os brasileiros é até mais fácil, né? Que nem Zé Wellison. É muito longo, tem que ter um apelido. Tem que ter um apelidinho. Muito bem, Letícia, a gente fica por aqui. Obrigado para você. Eu que te agradeço, Luiz. Você que está em casa, mais notícias por hoje, fica por aqui. Amanhã nós voltamos, sexta-feira, tem Agenda Cultural. Uma boa noite para você. Boa noite, até semana que vem.